Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 1. Primeiro, Samuel, capítulo número 1. Do versículo de número 1 ao versículo de número 5 da palavra do Senhor. Você achou? Diga amém? Vamos ficar de pé? Que a gente fez uma aí, em seguida nós sentamos. Diz assim a palavra de Deus: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava e dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas, porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus bendito e eterno, nós te louvamos nesta manhã. Continue falando conosco, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Deus é bom, Deus é fiel. Vamos estar falando nesta manhã de pelo menos duas famílias, família de Ana, que é de Eucana, e a família do sacerdote Eli, fala dos seus filhos. Interessante que nós conversávamos até, falava com a Sara, a gente fala muito de Ana. Ana é uma mulher de oração, e oração, irmãos, é um dos pilares principais para a gente conversar com Deus, se aproximar de Deus, entender os propósitos de Deus. Oração é um dos pilares fundamentais, mas não é só isso, tem que vir com entendimento, como foi até orado aqui no pedido de oração da irmã. A gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que entender o que está acontecendo na nossa vida, no momento que a gente passa, seja na nossa família, seja na igreja do Senhor, seja nessa sociedade aí cada vez mais corrompida ou política. A gente tem que entender aonde a gente estiver, o que está acontecendo, para até saber chegar ao Senhor. E o interessante que a gente falava, que nesta manhã a gente vai falar um pouco mais de Eucana, que é pouco falada, é muito falado da determinação de Ana, uma mulher determinada a orar, mas é falado um pouco de Eucana. Aí Deus colocava no nosso coração para a gente falar, seria um termo, um sacrifício de Eucana. Mas aí, para nós entender, quando a gente fala de sacrifício, e nós começamos até a falar semana retrasada, sacrifício seria entrega, irmãos. Que a gente imagina muito sacrifício como se flagelar, ou fazer algo muito difícil, algo que doa. Mas se a gente for vendo na Bíblia, a gente vai ver que sacrifício está falando muitas das vezes de entrega. E o maior de todo sacrifício foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2 fala sobre isso. Que ele não usurpou ser igual a Deus, deixou a sua glória, ele se entregou. E quando ele assumiu a forma de homem, Filipenses 2, a partir do versículo 5 a 8, vai explicar. Ele também se humilhou, ele se entregou para fazer a obra de Deus. Se a gente olhar lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele, que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse sacrifício que parte de Deus, ele vai falar de entrega, de renúncia, de se entregar, não só de sentir dor, como fazem muitas das vezes os profetas de Baal faziam, como faz muitas das vezes o católico, como faz muitas das vezes muitas seitas, não, tem que sentir dor, que aí Deus aceita. Não, Deus quer uma entrega total. Aí o interessante é que a gente vai ver que Eucana, ele fazia, então, para a gente entender que Ana orava, Ana estava aproximadamente uma década pedindo filho. A gente imagina, vamos tentar imaginar aquela sociedade que para uma mulher não ter filho era muito vergonhoso. Hoje em dia muitas não querem direito. Hoje em dia tem muitas famílias que não querem ter filhos, querem viver só o marido e a mulher. Está se crescendo cada vez mais isso. Mas naquela sociedade, a mulher não ter filho
seria uma vergonha, eles achavam que Deus estava amaldiçoando a família e etc. Agora tu imagina uma mulher ficar aproximadamente mais de uma década, né, pedindo um filho a Deus e ela não ter filho. E era uma mulher que orava, né, uma mulher a Bíblia relata como temente ao Senhor, mas não alcançava isso. Interessante que Eucana tinha até outra mulher, porque era direito do homem, se a mulher não engravidasse, ele podia até se divorciar dela. E ele poderia ter uma segunda esposa, porque ele teria que continuar a sua descendência, continuar o seu nome e várias coisas nesse sentido. Eucana não desprezou Ana, mas ele teve esse outro direito, né, de ter filhos. Então aí a gente vai ver essa família constituída de Eucana, Penina, que era outra mulher que deu filhos, e Ana. É uma família, e a família é a base de tudo, a gente vai entender. A Bíblia relata no versículo número 5 que a gente leu aqui, que independente de tudo, Eucana amava Ana. Ele amava, ela não dava filho para ele, mas ele a amava. E aí a gente tem que entender que quando Ana, ela alcança o objetivo dela, que é ter o filho, mais à frente, a Bíblia vai relatar que esse filho é Samuel, a gente olha muito para essa perseverança, mas eu queria que hoje a gente olhasse também para o papel de Eucana. Quem é? São duas pessoas, irmãos. Um é aquele que pede para si, Ana, e Eucana é aquele que pede pelo outro. Então a gente pode entender, muitas das vezes que esse homem Eucana, eu posso estar pedindo por uma outra pessoa que está com a amada encerrada, uma outra pessoa que tem alguma, e a gente faz muito isso na igreja do Senhor. Uma outra pessoa, pode ser um cônjuge nosso, como foi o caso aqui, uma outra pessoa que tem alguma coisa que impede dela crescer, que impede dela ser feliz, né, que impede talvez dela ter uma plenitude com Deus. Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente tem que se comportar como Eucana, não só como Ana. Ana pedia para si. A gente vê lá em 1 Samuel 1 que ela chega até chorando diante do sacerdote. Quantas vezes muitos de nós não choramos por alguma causa? Mas Eucana estava pedindo para Ana, que nesta manhã, que sejamos muitas das vezes também Eucana, pedindo por alguém, intercedendo por alguém, né? Intercedendo com sabedoria, com inteligência, para que quando a bênção chegar, todos venham regozijar no Senhor. Você está entendendo? Dá um amém? Então vamos lá, vamos ler o versículo, pelo menos de ver algumas características, pelo menos no versículo número 3, 1 Samuel 1, versículo número 3, fica dentro desse texto, diz assim, ó: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Então vamos lá, algumas atitudes desse homem. Mesmo lá tendo Hofni e Finéias, que eram filhos de Eli, e todos sabiam, né, que aqueles sacerdotes eles estavam complicados, eram pessoas que não estavam seguindo os preceitos do Senhor Deus. Por que o irmão está falando isso dessa outra família? Muitas das vezes, irmão, a igreja do Senhor hoje na terra, a gente sabe que vive uma situação muito difícil. É um mercado dentro da igreja, homens e mulheres desviados da palavra do Senhor, muitas das vezes no altar, muitas das vezes como sacerdote. A igreja como geral vive isso, não tem como nós escondemos, não tem como ser comparativista. Não, a igreja do Senhor, hoje, a igreja visível, ela tem muitos problemas, muitos. Não estou falando de uma igreja local, mas a igreja como geral. Coisas que não eram lícitas, e isso também acontecia naquela época. Hofni e Finéias estavam fazendo coisas que eram terríveis diante de Deus, a ponto de das pessoas que iam sacrificar, sair com as mulheres no templo, e etc, etc, etc. Mas uma coisa que chama a atenção, e a gente tem que entender essa questão de Eucana. Primeiro passo daquele homem, ele era compromissado, mesmo sabendo que aqueles sacerdotes não eram compromissados, ele era compromissado. No versículo número 3, ele diz que de ano em ano ele ia adorar o Senhor. Se a gente terminar o versículo número 3, a Bíblia quer deixar claro que Hofni e Finéias não era compromissado. Lá estava Hofni e Finéias, ele estava indo para um lugar que tinha pessoas que não eram compromissadas, mas ele era compromissado. Primeiro passo, irmãos, que a gente tem que dar para que a gente chegue à bênção, para que Ana alcance a bênção, para que aquela pessoa alcance a bênção. Não olhar, muitas das vezes, para A, B ou C, mas ser um homem, uma mulher, ser uma pessoa compromissada. Amém, igreja? Tem que ser compromissado. Porque se a gente ficar olhando,
Que o pastor tal, que fulano pediu dinheiro, que aconteceu isso, que não sei o quê, que roubam aqui, que roubam ali. A gente não vai conseguir andar. Para ter uma ideia, eu estava no final do turno, semana passada, semana retrasada. Aí estava conversando com 2 pessoas de trabalho. E aí, de repente, entrou num assunto de questão de igreja. E aí aquela pessoa começou a falar. Ela foi bombardeando, né, direto. E se essas pessoas não eram cristãs, um desviado, o outro, as mulheres são cristãs, porque eu conheço. E ela falou, eram 3 pessoas, ela falou, olha, na igreja está acontecendo isso, isso, isso. Como é que a pessoa pode fazer isso, 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 isso. E eu estava ouvindo aquilo ali, ao mesmo tempo eu não conseguia falar assim, não é assim que funciona, não, realmente, as coisas estão acontecendo. E ela foi falando, e quando terminou de falar, mal deu, o outro entrou, falou. Foi falando e eu ouvindo aquela situação, a gente estava ali numa conversa, a gente tem que saber ouvir, e está acontecendo isso, as pessoas não têm santidade, e eu conheço fulano que faz isso, conheço que fala aquilo, mas é crente, aquele dali, tá vendo? Ele é do trabalho, e vai isso, foram falando, e ao mesmo tempo que dá vontade de falar que assim, rapaz, para de falar isso, e ao mesmo tempo você estava ouvindo, e isso é uma realidade. Acontece muitas pessoas travestidas, né? E eu falando com Deus, o que eu vou falar para essas pessoas? Né? O que eu vou falar para essas pessoas? Como que eu vou interromper o ciclo de situações que até certa forma é verdade quem está falando? Porque não existe pessoa, tem poucas pessoas compromissadas, né? E como é que a gente vai falar isso? E aí ele foi falando, acho que vocês cansaram de falar, né? Eu não falava nada, estava falando com Deus, ouvi, e terminou de falar, e eu saí dali meio incomodado, eu falei, eu não vou falar nada agora, não vou falar nada agora, vou para casa, vou orar. Poderia falar que assim, olha, não importa isso, olha para Jesus, isso está na nossa mente, você não tem que olhar para o outro, tem que olhar para Jesus, é isso, aquilo outro. Mas naquele momento, não falei nada. Cheguei em casa, fiquei pensando, conversando com Deus, né? Que oração é isso. Falei, Senhor, o que eu tenho que falar para essas pessoas? Não adianta falar que é mentira. Não adianta falar que é mentira, não acontece. Seria um político falar que assim, não, aqui no Congresso não tem ladrão. Não adianta. Não adianta eu falar isso, que a pessoa vai falar que assim, olha, é verdade, olha, esse é meu vizinho, ó, esse daqui é da igreja, daqui a pouco ele vai te falar um versículo, ó, mas aqui, ó, tá postado isso aqui da vida dele, não adianta falar isso. E aí Deus falava comigo, né, porque a gente ser compromissado com Deus. Deus falava assim comigo, ó, fala assim para eles, né, vai ter outra oportunidade, né, agora não era naquele momento, não era só falar que olhe para mim. Deus falava assim, olha, você conhece o plano de Deus da salvação? Você conhece o plano que Deus preparou para a humanidade? Saiba de uma coisa, você tem que entender o plano de Deus e se compromissar com Ele. Você tem que entender isso. Mas fulano não está. Primeiro você entende que Deus falando que assim, vai falando assim, ó, mostra para ele o plano, só isso. E aí a gente começa a conversar, né, com as pessoas. No trabalho, ó, o plano de Deus é esse. Esse aqui é o plano de Deus. Mas acontece isso, mas esse daqui é o plano de Deus. Está acontecendo nessa questão de compromisso, porque o Cano era um homem compromissado. A mulher que ele amava tinha um problema grave para aquele tempo. Talvez as pessoas que nós amamos tenham um problema grave. Bom, e a mulher que ele amava era uma mulher compromissada, né? Mas não alcançava, chega ao ponto de não acreditar em Deus. E o Cano, ele vai começando a buscar em Deus o entendimento para essas coisas. Primeira coisa, ele vai falando que assim, olha, eu não vou parar de acordo com as circunstâncias. Eu falei, olha, saiba de uma coisa, eu sei que acontece isso, não é mentira não, mas Deus tem um plano, e eu e você temos que estar introduzidos no plano de Deus, nós temos que ser compromissados. Tem alguém que quer ser compromissado com o Senhor nesta manhã, amém? Podemos olhar para o lado, temos que ser compromissado com Deus. Mas eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com essa situação. Eu não tenho nada com o que estão fazendo com a igreja do Senhor. Eu tenho o seguinte, Deus tem um plano comigo. Tem um plano com a minha vida. Ele tem um plano com a humanidade. Eu estou nesse negócio, você está nesse negócio. Eu quero saber aonde nós vamos estar no final disso. Onde vai terminar essa carreira. Mas é assim. Mas e da vida de fulano? É assim. Isso aqui é o plano de Deus e que Deus falou contigo. Segunda coisa, versículos número 3. Mesmo a armada estando fechada, ele era compromissado. Mesmo havendo pecado no meio da escola dos sacerdotes do Senhor, ele era compromissado. Porque o negócio dele era com Deus, não era com o homem primeiramente. É isso que a gente não entende, muitas das vezes. Não, meu negócio é com isso, meu negócio é com Deus.
Meu compromisso é com Deus. Se a gente vê a igreja do Senhor, Atos 2, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Ah, mas olha, lá a igreja de Corinto, também que é a igreja primitiva, tinha gente que fazia acepção, mas tinha um grupo que perseverava no Senhor, e não é só em templo não, é no trabalho, é em casa. Ah, mas eu acho que na igreja primitiva não tinha, surgia problema. Tinha gente que queria aparecer na igreja primitiva, ia lá, tem gente doando, olha, Deus honrou ele, vou doar também, né? Ananias e Safira, Deus matou, que é isso, está querendo esconder, querendo trabalhar com isso? Tem gente compromissada, tem gente que não está compromissada. Isso daí no princípio da igreja e no final da história da igreja diz que vai acontecer esse tipo de coisa. E a pessoa fica olhando para isso. Vamos orar para que melhore. Mas sabe de uma coisa, aí você tem um compromisso. Segunda coisa, versículo número 3, continua aqui, né? Além dele ser compromissado, ele subia de ano em ano, né? Ele tinha um compromisso e estava cada vez pior. A cada ano piorava a situação dos sacerdotes nesse tempo, dos juízes, que Samuel foi o último juiz. Cada tempo piorava, não estava melhorando não, estava piorando. Até Deus, foi o filho deles, que Deus falou, isso aí vai ficar agora, Samuel levantou. Mas tu imagina o estado que estava. Até cada ano eles ouviam uma história pior do sacerdote. E muitas das vezes, irmão, a gente está vendo cada ano a situação se agravando no meio da igreja do Senhor. Então aquele homem era compromissado. Isso aí ajuda que a nossa casa venha alcançar a bênção. Segunda coisa, de ano em ano a adorar. Ele era um adorador ao Senhor. Porque, irmãos, existe uma questão de compromisso. Existe o compromisso de estar na igreja domingo. Existe o compromisso de estar na igreja no sábado. Sou compromissado, estou buscando a presença do Senhor. Ou o dia que eu posso estar, esse é um compromisso. Mas além de compromisso, eu sou adorador. Porque Deus não está procurando somente homem compromissado. Deus está procurando quem? Adoradores. João 4, 23. E chegará o tempo, falando para aquela mulher samaritana, nós conhecemos a passagem. Não, que o nosso pai Jacó, que é desse monte, a gente veio aqui adorar, mas vai chegar o tempo, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e verdade. É esse que o Pai procura. Deus não está procurando só pessoa compromissada, não. Eu venho aqui, abro a escola dominical, fecho a escola dominical, fiz minha parte, entreguei meu dízimo, dei a paz do Senhor, tchau, estou compromissado. Não, eu preciso de adoradores. Vai me adorar na igreja, vai me adorar no trabalho. Mas como é que é isso? É em espírito e verdade. A Bíblia vai dizer que, além de compromissado, Eucana, ele era um adorador. Quem quer que a besta chegue no lado, dá um glória a Deus? Tem que ser adorador. Fiz a minha parte. Não importa o que os outros estão fazendo. Não, fiz a minha parte, acabou. Não é assim, eu sou adorador. Adorador, me entrego ao Senhor. Porque o sacrifício de Eucana é toda essa questão. A gente tem que entender isso. Eu me entrego, eu adoro. Adoro com o quê? Adoro com oferta. Adoro com o quê? Adoro com o meu coração. Adoro o quê? Adoro com a minha fidelidade. Eu sou adorador. De ano em ano eu vou lá, que eu sou compromissado, e chegar lá eu vou adorar. E Ofni e Finéias? E Eli, que não dá uma situação naquilo, que é o pai, que não dá um jeito na situação que os filhos dele estão fazendo? Primeiro, meu compromisso maior é com o Senhor. Meu compromisso maior é com Deus. Essa era a visão de Eucana. Meu compromisso maior, primeiro, antes de todo esse trabalho, tem a minha casa lá. Eu amo Ana, para a situação que está a minha esposa, que está triste dia após dia. Eu amo ela. Vou me doar por ela, vou me entregar por ela. Eu sei que o caminho é o Senhor. Mas o Roberto, mais X, mais Y, mais aquilo. Eu sou adorador. Eucana era adorador. A gente não vê a situação de o que está acontecendo, a gente não vê aqueles pormenores, porque nem tudo vai ser resolvido só no dobrar o joelho. Nem tudo vai ser resolvido ali, a gente tem que entender. Quantas e quantas vezes Deus falou, olha, a situação às vezes é pecado, a situação é que você não me adora, a situação é que você não é compromissado. Isaías 59, ele fala para Israel que é pecado. Não, o problema não é isso não é que meu ouvido, eu estou ouvindo, não é que minha mão não esteja estendida, mas o pecado está fazendo separação. Josué, capítulo de número 6, depois da vitória lá em Jericó, capítulo número 7, vem Ai, e a gente sabe que o povo é derrotado quando vai a Ai, nação de Israel, um exército pequeno, e aí Josué se dobra diante do Senhor e vai, começa a orar, que ele aprendeu com Moisés, e Deus, por que você está aí deitado? O problema é pecado, tem gente levando, é por isso que perdeu. Então a gente tem que entender o que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, porque a vida espiritual está diminuindo. Por que o meu lado? Não é isso não, então vamos continuar, vamos chegar diante do Senhor. Mais uma coisa interessante, 1 Samuel,
Vamos continuar. Versículo de número 5. Então ele era compromissado, ele era adorador. Versículo número 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Em algumas versões vem um pouco diferente, vem falando de quinhões. É da oferta, da entrega, desse sacrifício. Ele chegava lá, versículo 4 também vai explicar isso daí das porções. Quando ele chegava lá para ofertar, para sacrificar o Senhor, ele dava porções. O Penina para os seus filhos e para Ana ele dava uma parte excelente. Em algumas versões eu vi uma parte dobrada. Eu tenho que entender onde é o foco, né? Porque ele amava. Eu falava aqui com os irmãos, né? Porque todos nós temos problemas ou alguma dificuldade ou algo que às vezes está fechado na nossa casa, na nossa vida. E no meio da saudação que a gente trouxe 15 dias atrás, a gente tem que entender isso e nós falamos, a igreja falou, foi falado várias coisas aqui da parte de Deus. Falava que assim, irmãos, faça sacrifício dobrado. O que eu tenho que fazer? Então vou ter que subir o monte 2 vezes? Faça sacrifício dobrado, ore mais o Senhor, se entregue ao Senhor. Sobre essa causa, sabe que o Cano entendia tanto que estava acontecendo, que era uma década, que quando ele ia dar a parte de Ana no sacrifício, ele dava dobrado. Poxa, eu estou entendendo que isso está fechando tanto a minha vida familiar, está trazendo um problema tão grande para minha família, que eu agradeço a Deus. Olha, está aqui o Felipe, está aqui o Timóteo, está aqui o Eunice, está aqui todo mundo, está aqui. Opa, não, está aqui Felipe, olha, eu estou orando 2 vezes por essa situação. Eu estou me entregando mais por essa situação. Sabe o que é você colocar a força no lugar certo? De ano em ano ele dava o quê? Dobrado, uma parte excelente, uma parte diferenciada. E às vezes a gente não entende essa questão, mas eu quero entender. A minha esposa Ana vai alcançar a vitória dela, o meu lar vai ser completo, a minha vida vai alcançar os propósitos de Deus, amém, igreja? Para isso eu tenho que fazer um sacrifício dobrado. Se a gente deixar isso na mão de um idólatra, ele vai levar a gente a fazer coisas erradas. Se a gente deixar isso na mão de sacerdote mal intencionado, ele vai arrancar 2 vezes o nosso dinheiro. Não é assim? Muitas das vezes. Ah, você está precisando de uma porta de emprego, amado? Então você dá 2 ofertas. É isso que ele vai dizer. Né? Se tiver na mão de mal intencionado, ele vai falar isso. O que é o cara fazer? Eu não tenho nada a ver com o Hofni e Finés. Olha, eu faço parte de Israel. Eu até oro para que essa situação restabeleça. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que Deus é o caminho. Eu tenho uma parte excelente. Eu sei que Deus ele recebe. Eu sei que Deus vai restaurar todas as coisas. E olha que ele nem sabia, irmãos, que a bênção que ia chegar na vida dele ia ser o instrumento de Deus. Muitas vezes a gente não sabe, irmão. Mas essa bênção que Deus está vindo trazer na minha e na tua vida pode restaurar todas as coisas na vida de muitos. Amém, igreja? Parte dobrada. Temos que entender, irmãos, o propósito do Senhor. Versículo número 5, ele dava uma parte excelente. No versículo número 5, ele sacrificava mais. Então aquele homem era compromissado, adorador e também sabia fazer um sacrifício excelente. Uma parte que nós lemos, né, de Hebreus, poucas vezes a gente vai ver isso na Bíblia. Pessoas que tiveram atitude diferente, mudaram a sua casa, mudaram a sua família, mudaram a sua história. Muitas das vezes não sai do jeito que a gente quer. A Bíblia vai dizer que Abel fez algo diferente, um sacrifício excelente. Por isso morreu, mas Deus falou que assim, mas está vivo comigo. Até hoje fala. Entrou na galeria dos heróis da fé. A gente vai ver que Maria, irmãos, faz algo diferente. Maria faz algo diferente. Maria, irmã de Lázaro, ela faz algo diferente. Lucas 10, a gente vai ver o início daquela história. Qual é o início da história? Primeiro, ela escolheu a boa parte. Temos que saber escolher a boa parte. Eu quero saber escolher a boa parte. Segunda coisa, ela se pôs aos pés de Jesus. Isso está em Lucas 10, versículo 38 ao 42. Quando chega no livro de João, capítulo número 12, diz que ela quebra um vaso. Um vento daquele vaso de nardo puro empechou toda a casa. Ela fez um sacrifício, fala que assim, poxa, eu podia gastar isso aí em outra coisa, um sacrifício excelente. Mas primeiro, ela teve que se assentar aos pés de Jesus. Primeiro, ela teve que saber escolher a boa parte. Temos que saber escolher a boa parte, irmão. Temos que saber não só ficar perseverando, fazendo força no lugar errado. Eu tenho que saber escolher a boa parte. Como é que eu vou saber escolher a boa parte? Eu quero sentar aos pés de Jesus. Eu vou fazer o quê? Eu vou ouvir. Não, é só trabalhar, é só fazer isso, é só orar, é só isso. Marta, calma. Marta é muito importante, calma, ela escolheu a boa parte, isso que Jesus fala.
e ninguém vai tirar dela. Depois ela fez algo que ninguém conseguiu entender. A palavra do Senhor vai dizer que no sacrifício de Abel, está lá em Gênesis, a gente vai dizer que a Bíblia vai nos relatar, interessante, Gênesis capítulo número 4, que os dois trouxeram oferta. Muitas pessoas trazem oferta diante do Senhor, Caim e Abel, está mostrando lá. Mas Abel, aí Deus atentou para a oferta de Abel. O que Abel fez pela entrega, pelo sacrifício? Ele deu os seus primogênitos. Primeira coisa, colocou Deus em primeiro lugar, as primícias. Segunda coisa que Abel faz, que não é relatado que Caim faz, ele deu da gordura. Então, além de Abel ter dado de primeiro Deus, que Deus coloca isso, primeiro Deus é o Senhor. Segunda coisa, a melhor parte, que a gordura era a melhor parte, é para o Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus se atentou no sacrifício de Abel. A palavra de Deus diz que Deus se atentou no sacrifício de Maria. Opa, Maria entendeu. Vai lá, Maria, faça isso. Olha só o que ela fez. Todo lugar que for lido esse evangelho vão lembrar da história dela. O que ela está fazendo é para todo o tempo. Por quê? Porque sentou para ouvir, porque escolheu a boa parte. A palavra do Senhor diz que esse sacrifício excelente que Eucana trazia, Deus se atentou. Não foi só para a oração de Ana. Deus atentou, olha só. Ana está orando, mas aquele homem ali, o sacrifício excelente que nós temos que fazer pela nossa casa, irmão. Mesmo no meio de ruínas, Senhor, aqui, Senhor. Sacrifício excelente, muitas vezes não precisa ninguém saber, não. A boa parte não precisa ninguém ficar sabendo, não, porque muitas vezes a gente faz as coisas para os outros saberem, não precisa, não. Ah, os outros estão sabendo, ele não estava nem aí com o Rofini Finés. Está dando mais, né? Isso aqui é coisa minha com Deus. Né? Coisa minha com Deus. Por quê? Peraí, o sacrifício é teu, tal, estou vendo mais aqui. Meu Deus. Dando mais, dando além. Esse além é essa causa que necessita de mais coisas. É essa situação que tem que mudar. Talvez seja essa esfrieza, como a irmã falou, de visão espiritual. Ou uma situação que talvez com meu marido, ou minha esposa, seja lá quem não entenda, ou meu filho, ou os sacerdotes da casa do Senhor. Mas tem que fazer. Quarta coisa, a gente fecha aqui. Não querendo demorar não, irmão, só para a gente entender. Então, compromissado, adorador e fazia um sacrifício excelente. Isso era Eucana, não é nem muito falado nessa passagem. Vamos lá, 1 Samuel 1, versículo 21 da palavra do Senhor. E subiu, estamos só no 1 Samuel 1. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Versículo 23. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. O que aconteceu, irmãos? Se a gente lê 1 Samuel 1, a gente vai ver que a bênção chegou, sabe? Ou meu marido foi restaurado, ou a porta se abriu, ou a igreja levantou. Amém, seja lá qual for a situação, aconteceu. Aí o que eles faziam? Um sacrifício anual. Aí Ana falou que assim: olha, eu não vou esse ano não. Versículo número 22. Tudo bem, você não vai esse ano, mas olha, cumpra a palavra que foi dita ao Senhor. Quarta coisa, a gente fecha aqui. Aquele homem era um homem de fidelidade ao Senhor. Peraí, a gente já recebeu. Vem cá, qual foi o trato que foi falado com Deus? Se abrisse a madre, esse filho seria do Senhor, que seria Samuel. Primeiro ano, depois que Deus abriu a madre. Ana, eu não vou nesse ano não. Tudo bem, Ana, mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Eucana, tem que cumprir. Sou fiel ao Senhor. Cumpra o que foi falado ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque a fidelidade é tão importante. Muitas vezes quando a bênção chega, a gente se esquece, né? Não, é a porta de emprego, eu vou fazer isso, não sei o que, glória a Deus, não sei o que, vem dar testemunho, eu não tinha isso, Deus me deu isso, tal, vai falando para a igreja, né? Isso edifica, tal, mas Jesus se lembra lá, eu nem me lembro o que eu falei, mas uma vez você orou lá no teu quarto, falou, eu esqueci, Senhor, mas o cara não deixava, fidelidade. Ana, eu sei que foi isso que foi falado, eu sei que a gente está esperando saber mais de uma década, mas entrega para Deus, fidelidade. O sacrifício de Eucana é muito interessante. Aquele homem era compromissado, era adorador, sabia sacrificar ao Senhor e era um homem fiel a Deus. Quantas e quantas coisas nós esquecemos? Nós esquecemos, irmãos, das coisas, muitas das vezes. Fez uma promessa de tempo, aquele momento de angústia, sabe? Porque Ana, ainda mais os votos ou os compromissos de Deus que a gente faz no momento de choro, de angústia, porque você está no meio de um furacão, né? Ana estava chorando no templo, você estava ela, o sacerdote Eli.
essa mulher está embriagada, não sei o quê. Não, ela fez um voto ali, o Senhor, naquele dia. Falou para o marido que era um homem compromissado. Às vezes é teu marido que faz, teu filho que faz. Não sei o que, você tem que lembrar. Ei, você lembra? Não falou que se curasse aí dessa dor aí, ia fazer isso? Você lembra? Ó, compra esse negócio. Não deixa ele esquecer, não deixa ela esquecer não. Ou você também não esqueça não, seja um eucana. 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 3. Se nós formos fiel, ele é fiel. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel ao Senhor, que ele não pode negar a sua palavra. Vá lá e cumpre. Cumpre o que você falou. Eu não quero prolongar não. Está encerrando agora. Eu quero que os irmãos entendam que essa vitória de Ana, e essa vitória que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, a vitória que Deus tem para essa igreja, ela vai passar pela oração, sim, de Ana, perseverante, mulher de oração. A gente vai ver aí nesse capítulo aí, pelo menos 2 ou 3 vezes, dizendo, e Ana orou, e Ana orou, e Ana orou, pelo menos 3 vezes, é só ler o capítulo número 1. Mas ela também passa pelo sacrifício, ela também passa pela fidelidade ao Senhor, ela também passa pela adoração, e ela também passa pelo compromisso. A gente tem que entender isso. Por isso que às vezes, irmão, só tem uma parte, ou talvez tenha 2, ou talvez tenha... Tem situações que são complicadas. Conclusão dessa história: entrega, sacrifício é entrega. Ana entregou, e Deus deu mais 5 filhos a ela. Tem que entregar. Poderia ficar ali, né? Naquela bênção, ela entregou. Deus deu mais 5 filhos. Uma outra coisa interessante: a alegria completa chegou naquela família. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? A alegria completa chegou naquela família. O que falta, Senhor, para completar a alegria na nossa casa? Aleluia. O que falta para completar a alegria no meio da nossa família, Senhor Deus? Imagina, irmãos, Penina tinha seus filhos, Ana teve seus filhos, aquele homem era um homem temente, compromissado com Deus. Aquela família ia de ano em ano sacrificar ao Senhor, aleluia. Aquela família teve um representante na escola sacerdotal, e não foi um homem pequeno não, foi Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote. Aquela família, irmãos, ficou conhecida, não pelos atos que ela fazia, irmãos, não por isso, foi conhecida porque Deus se lembrou daquela família. Quando olhava para eles, falava que assim, Deus se lembrou, Deus levantou um sacerdote daquela casa. Por quê? Porque aquela casa tem pessoas compromissadas, aquela casa tem adoradores, aquela casa tem pessoas fiéis a Deus, aquela casa tem pessoas de oração. A gente quer mudar o todo, né? Deus mudou primeiro a família. Vamos estar orando em nome de Jesus, aleluia. Deus poderoso. Nós quer mudar tudo, quer mudar a igreja, quer mudar a história de Israel. E Deus falou que assim, vou mudar a família, e essa família vai mudar a história de Israel. Vem todos aqui à frente em nome de Jesus, aleluia. Vamos estar orando juntos. Oh, Deus poderoso, vamos perseverar no Senhor. Aquele louvor que a irmã Miriam estava fazendo aqui no final da oração, seguirei, vamos louvar Ele, vamos orar em nome de Jesus, para que Deus nos dê vitória. E você feche seus olhos, seja orando neste momento. Vamos levantar a voz no louvor, que a gente vai estar orando. Lembra, irmãos, se alguém está em casa, nesse momento eu quero estar entregando também um amigo, vai estar fazendo uma cirurgia na segunda-feira. O nome dele é Sandro Gomes, e tenho certeza que Deus vai visitar e vai ser bênção também naquele local para a glória do Senhor, amém? Oh, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmão? Quem louvou? E a gente ora junto. Oh, Jesus. Oh, Deus poderoso e eterno. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Certeza que a bênção vai chegar no lar, Deus. Ajude a tua serva, Senhor. Ajude os teus servos, ajude a sua juventude, Senhor. Ajude a tua igreja.
igreja, Deus eterno. Oh, nega lá, mas subiando lá, tu és grande, Senhor. Perdoa nossas falhas, Deus. Buscamos, ó Pai, tendo certeza que tu é o Deus fiel. Oh, Deus Santo, Deus fiel, Deus Deus. Oh, lá, mas subiando lá. Oh, Senhor Deus. 15 anos, Senhor, a tua igreja vai estar complementando. De ano em ano, sempre tem sacerdotes aqui, pessoas orando. Sempre existe orando e anda pedindo por esse lugar, Senhor. Que seja um ano, Senhor, que tu abre as malhas de rosa do espelho. Que seja um ano, Deus eterno, que a bênção chegue por completo. No nome poderoso de Jesus. Nos ajude, ó Pai, a ser uma família completa. Vai de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. Toque no coração, faça a tua palavra, tudo que foi falado aqui hoje, frutificar para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, como aquela casa perseverou mais de uma década até alcançar a bênção, a nossa casa também não vai parar, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós agradecemos, no nome de Jesus a igreja ora nesta manhã. Amém, amém, amém. Nos ajude, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo Deus.